Então lá, vamos começar o exemplo. O mesmo exemplo que nós trabalhamos nas outras aulas, né? Aqui a ideia é mostrar que esses métodos, né, eles chegam ao mesmo resultado, tá? Isso vai da escolha e da necessidade de cada um na parte de refinamento para desenvolver um modelo, tá? Então, ah, os pontos que nós temos, f de x, ou x no caso é menos 1, 0 e 2, né? O f de x é 4, 1 e menos 1. Utilizando o método de Newton, o que nós precisamos saber? Eu vou só referenciar aqui outra cor para a gente saber o que é cada um em cada situação, tá? Então aqui nós temos em cima x0, primeiro x1, x2, tá? Para a gente não se perder. E aqui embaixo nós temos f de x0, esse outro f de x1 e esse outro aqui f de x2. Pronto. Tá aí os valores que nós vamos precisar nas substituições, tá? Vamos montar agora o nosso polinômio, tá? Então, como são 3 pontos, nós temos provavelmente um P2, né? Então, P2 de x, meu P2 de x é igual. Vamos colocar agora os coeficientes em função do operador de diferença dividido, né? Então, eu vou ter inicialmente D0 mais D1 vezes a variável, tá? Ó, x menos x0, como foi colocado lá no vídeo sobre conteúdos. Aí mais D2 vezes x menos x0 vezes, é mais um ponto, tá? X menos x1. Então observe, ó, que como nós temos 3 pontos, nós vamos parar no D2, tá? Vamos supor que são 3 pontos, só para efeito de exemplo, tá? Então o que vocês teriam que colocar? Vou até colocar de uma cor diferente que não faz parte desse exemplo, né? Então vocês colocariam mais uma parcela, mais D3 vezes aí x0, x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2. Se fosse com 4 pontos, né? Não é o nosso caso. Aí 3 pontos, 4 pontos, aí vai aumentando mais a quantidade de parcelas, né? D2 eu coloquei um produto entre duas diferenças, D3 o produto entre três diferenças, e assim sucessivamente. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Nesse caso, agora nós temos que fazer o quê? Descobrir quem é D0, quem é D1, né? Quem é D2, fazendo as substituições. Então, nesse caso, vou montar uma tabela. Vou montar uma tabela aqui para ficar mais fácil para nós acompanharmos. Nessa tabela, eu vou fazer um ajuste em relação ao que nós vimos no conceito, que de um lado eu vou colocar x, que depois fica mais fácil para referenciar, né? Então, x, ó, eu vou colocar só os valores de x desse lado. Quem são os valores de x? Ó? Menos 1, 0, está aqui em cima, né? 0 e 2. Esses são os valores de x. Aí na tabela, vamos agora determinar os outros componentes que fazem parte da tabela, tá? Nesse caso, nós vamos começar com ordem 0. Então eu vou colocar aqui, ó, 0. Quem são os de ordem 0? Pela tabela que nós vimos, vai ser f de x0, né, ó. Lembrando que quando eu coloco em colchete é porque eu ainda não fiz a substituição, né? Eu vou ter, ó, esse aqui de ordem 0, depois vamos ter de ordem 1, ordem 1. Então vamos escrever f de x1, depois de ordem 2, né? Aqui tudo é ordem 0, na verdade, é só a relação que eu tenho para cada x, né?
Então aqui vai ficar f de x2. Tá. Agora de ordem 1, quem é que vai ser de ordem 1? Vou colocar aqui mais na frente. O de ordem 1 ele fica entre f de x0 e f de x1. Então eu vou escrever aqui, ó. f de x0, né? F de x0, vírgula, f de x1. E o f de, no caso, entre x1 e x2, eu preciso também de ordem 1, né? Então eu vou ter x1, x2, tá? Que eu fiquei entre f de x1 e f de x2, né? Então eu crio f de x1, x2. São os dois que eu preciso, tá? Na ordem 1. Vamos colocar para a ordem 2 agora. Ordem 2, o 2 em cima aqui para representar a ordem, nós temos aqui, ó, como agora eu analiso no anterior. O anterior, que é o de ordem 1, eu tenho de x0, x1, x1, x2, né? Então, são 3 pontos. Então, vai ficar f de x0, x1, x2. Se eu tivesse de ordem 3, aí deveria ter mais um ponto. Iria aparecer mais um ponto aqui abaixo do f de x1, x2, de ordem 1, né? Como não tem, então nós fechamos aqui, ó. Nós fomos até até ordem 2, porque lá nós precisamos só até ordem 2, tá? Se fosse de ordem 3, aí eu teria que colocar mais um ponto, né, e fazer a reescrita do operador de diferença dividida de novo, tá? Agora vamos determinar quem é para nós, né, o D0, D1 e D2. Primeiro vamos colocar em valores, tá, nessa tabela. Vamos escrever ela aqui na frente. Então, que vai ficar, ó. Vamos definir quem é meu f de x0, né? Depois eu volto e faço a substituição. Meu f de x0, volta lá no conteúdo que vocês vão ver que eu posso substituir por quem? Por f de x0. Um parênteses quer dizer que é pelo valor. Quem é nosso f de x0? Olha lá na tabela, nosso f de x0 é o 4. Nós já descobrimos quem é f de x0. Agora precisamos descobrir os demais, né? Quem é meu f de x1? Já vou substituindo direto pelo valor. F de x1 é o 0. Quem é f de x2? Vou colocar aqui na frente. F de x2. F de x2 é igual a menos 1. F de x2 igual a menos 1. Então vamos fazer substituição. Eu vou voltar lá e vou substituir. Eu vou até apagar. A gente não precisar escrever a tabela de novo. Então apaguei. Então aqui eu vou colocar ó, f de x0 é 4. Vou colocar de outra cor. Então aqui vai ser 4, que eu já encontrei. O outro f de x1 é 0. Né? 0 e o outro é menos 1. Então tem que montar essa tabela primeiro. Agora vamos para os próximos. Quem é que nós precisamos encontrar agora? Precisamos encontrar quem é o f de x0, x1 e f de x1, x2. Né? Então vamos lá. Lá no vídeo sobre o conteúdo, né, nós sabemos que f de x0, x1 é igual. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o f de x1, já vou colocando pelos valores, né? Ó. F de x1 menos f de x2 dividido, né, x2 menos x1. Vou acompanhar a ordem. 2 pontos, né? Vai ter f de x1, opa, desculpa, aqui é f de x1, x0, né? Não é 2, só trocar aqui. Então aqui é 0. E aqui também é 0. A ordem também está errada, né? x1, x0. Tá? Então f de x1, que é o posterior, né, menos o anterior, que é o primeiro, né, é x1 menos x0.
Faz substituição. Quem é f de x1 para nós? F de x1 volta lá na tabela. É 1. Menos. Quem é o f de x0? F de x0 é 4. Aí dividido por. Quem é x1? Olha em cima, né? 0. Menos x1 menos x0. Só que o nosso x0 é menos 1, então faz jogo de sinal, né? Então vai ficar mais 1. Fazendo essas continhas aqui, a gente tem 1 menos 4 dá menos 3, né? 0 mais 1 dá 1. Então vai ficar menos 3 dividido por 1, menos 3. Ainda estamos em ordem 1. Calculamos um termo. Vamos para o segundo termo. O segundo é o mesmo raciocínio. F de x1, x2 é igual. Aí vai lá, ó, f de x2 menos f de x1. Lá no conteúdo ele coloca em parênteses e depois substitui lá na frente, tá? No caso aqui não tem necessidade de fazer isso. Se você já entendeu, né, a lógica, o que você precisa substituir, tá? Então nesse caso aqui embaixo fica x2 menos x1. x2 menos x1. F de x2, quem é f de x2? É menos 1, olha lá na tabela. Aí menos da fórmula. Quem é f de x1? F de x1 é 1, né? Dividido. Quem é x2? x2 é 2, menos. Quem é x1? x1 é 0. Então aqui eu vou ter, ó, menos 1 com menos 1 dá menos 2. E embaixo eu tenho 2 menos 0 dá 2. Então fica menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Pronto, encontramos os termos de ordem 1. Agora vamos para os termos de ordem 2. Vou fazer a substituição primeiro, né? Eu vou lá apagar, tá? E vou substituir. F de x0, x1 é quem? Menos 3. Quem é f de x1 e x2? Menos 1, né? Vou apagar também. Menos 1. Observe que, por mais que nós vamos utilizar só os primeiros números de cada ordem, né, da coluna que aparece, há necessidade de utilizar os de baixo para poder encontrar o próximo, né? Então nós temos que calcular todos. Então agora vamos para o último, né? O de ordem 2. F de x0, x1, x2. Isso aqui vai ser igual. Como é de 3, você pega de 2 em 2, né? Então vai ser f de x1, x2, menos, aí pega do anterior, f de x0, x1, dividido, aí vem x2, que é o mais distante, menos o inicial, né? x0. Agora observe que como nós trabalhamos com recursividade aqui, ó, não há necessidade de calcular f de x1 e x2. Observe que está em parênteses, né? Ainda não tem os valores dele. Eu tenho que calcular, né? E é f de x0 e x1, que são os termos de cima. Mas se você olhar na linha de cima, você vai observar que nós já temos esses valores, né? Na verdade, nós já temos. Está aqui, já foi calculado. Por isso nós estamos trabalhando com recursividade. Nós dependemos dos valores anteriores para determinar o próximo. Por exemplo, quem é f de x1, x2? F de x1, x2 está aqui. Vale quanto? Menos 1. Então eu vou só substituir. Então, substituindo, vou colocar com igualdade. Vai ficar f de x1, x2 já tem o valor aqui que é menos 1. Aí o menos da fórmula. Quem é f de x0, x1? Está aqui também, né? Menos 3. Com o menos que já tem aqui, fica mais 3, né? Sobre. Quem é x2 para nós? Volta lá na tabela. x2 é 2. Aí menos. Quem é x0? x0 é menos 1, então fica mais 1. Então, menos 1 mais 3 dá 2, né? E 2 mais 1, 3. Então, vamos substituir agora, ó. Então, aqui vai ficar 2 terços. 2 terços, né? 2 terços. Agora, nós podemos montar
o nosso polinômio, que nós já temos todos os coeficientes. Quem é na verdade o D0, D1 e D2? D0, D1 e D2, ó, vou colocar aqui do lado. Primeiro de cada coluna. Que, por exemplo, aqui é D0, aqui é D1 e aqui nós temos D2. Esses são os que nós precisamos. Nós calculamos os de baixo para poder determinar os próximos, né? Se eu não tivesse aqui, por exemplo, da primeira coluna o 0 e o menos 1, eu não conseguiria descobrir o menos 3 e o menos 1, tá? Então há necessidade de montar essa tabela. Eu preciso da tabela preenchida, tá? Então vamos montar. Eu vou montar agora o meu P2 de x, vou montar aqui embaixo. P2 de x vai ser igual. Quem é meu D0? D0 é 4. Aí mais, D0 é 4, mais. Quem é D1? D1 é menos 3. Vou substituir aqui pelo... tirar logo esse sinal, fazer jogo de sinal. Fica menos 3. Aí vezes. Observa lá, ó, que depois tem o x menos x0. Quem é x0 para nós? É o menos 1. Então faz jogo de sinal. Então fica mais 1. Aí mais. D2. Quem é D2? 2 terços, né? 2 terços. Vezes. Aí tem de novo o x menos x0. Só que nosso x0 é menos 1, então fica mais 1, né? É isso. Aí vezes, né? Nosso x menos x1, né? X. Quem é nosso x1? X1 é 0. X1 é 0. Então nós temos o nosso polinômio. Se você aplicar aqui, calcular esses produtos, fizer aqui uma redução dos termos da expressão, você vai chegar na mesma expressão, no mesmo polinômio que nós chegamos nos outros métodos, tá? Não há necessidade de fazer isso. No caso, eu quero que vocês parem aqui, porque aqui fica mais fácil para fazer correção, né? Para saber onde foi que vocês erraram, para poder tá fazendo as observações a respeito das atividades que vocês desenvolverem. Então, a solução para esse problema é dado por esse polinômio, né? Ou seja, ele interpola todos esses valores que estão nessa tabela, tá? Eu vou... aí depois a gente vê a respeito das atividades, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês lá pelo Class. Valeu, até a próxima.